Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje vou falar de um assunto que é bastante polêmico e que deixa muita gente em pânico, que é vírus na rosa do deserto. Todos os anos, principalmente lá nos grupos do WhatsApp, surgem aquelas notícias bombásticas dizendo que as rosas do deserto estão todas infectadas por vírus, que estão ficando doentes e aí muita gente fica desesperada. Porque nesses casos não tem muito o que fazer. Você vai acabar tendo que deixar a planta isolada das demais ou, senão, até mesmo eliminá-la. E aí tem gente que acaba se desfazendo de plantas grandes, bonitas, acaba jogando no lixo, enterrando, queimando e às vezes desanima tanto que acaba até desistindo e parando de cultivar rosas do deserto. Aqui, este ano, eu tive um problema semelhante. Me disseram que a minha rosa do deserto, a minha gorducha, estava infectada por vírus. Fiquei muito triste, busquei informações, busquei o auxílio, comecei a pesquisar sobre o assunto, ver as possíveis causas e hoje aqui eu vou mostrar para vocês que nem sempre é o que parece ser. Então, antes de tudo, de tomar qualquer atitude drástica, primeiro, pessoal, vocês precisam analisar o histórico, a observação da planta. E assim você vai encontrar uma maneira de estar resolvendo o seu problema. Então, o objetivo desse vídeo é te tranquilizar. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto vírus em rosa deserto, vem comigo nesse vídeo. Bem, pessoal, então hoje eu estou aqui com esta camisa verde cheia de folhas porque o assunto vai ser vírus em rosa deserto. Espero que você aí consiga distinguir, diferenciar bem o que é a planta de mim aqui. Mas antes, faço aquele velho pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações clicando aqui no sininho e também já aproveita e deixe seu like aqui neste vídeo. Mas antes, pessoal, de eu falar aqui para vocês qual que foi o desfecho aqui do meu caso, da minha rosa deserto, se era vírus ou não, o que aconteceu, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre vírus? O que é vírus? A palavra vírus, pessoal, ela vem do latim e significa fluido venenoso ou toxina. O vírus nada mais é do que uma cápsula de proteína que contém um material genético, que pode ser um DNA ou um RNA. Então o vírus ele é uma macromolécula que fora do organismo não tem muita função. O vírus necessita invadir um hospedeiro, que pode ser uma planta, um animal, para ele poder tomar conta das células e fazer com que essas células trabalhem para ele, ou seja, para que ele consiga se replicar. Então, o vírus vai infectar a planta e vai infectar o animal para poder estar se reproduzindo. Os vírus, pessoal, eles fazem parte da história do mundo. Eles estão em toda parte. Eles estão no ar, estão na água, estão nos alimentos. Só que nem todo vírus vai nos infectar ou infectar determinada espécie. Cada espécie possui os seus vírus que vão estar infectando e causando as doenças. Mas por que os vírus causam tanto temor, tanto prejuízo no cultivo de plantas? Porque eles, quando entram na planta, necessariamente, nem sempre eles matam a planta, mas eles provocam alterações no seu metabolismo. Alguns vírus conseguem fazer ataques tão elaborados que conseguem até produzir os mesmos hormônios da planta. Então isso causa todo um desequilíbrio. A planta começa a apresentar formatos, características diferentes que ela não tinha antes. Ela começa a apresentar anomalias. Então vai começar a ter deformações nas folhas, nas flores, nos frutos, na produção de semente. Então tudo isso vai acabar afetando o seu desenvolvimento. No cultivo, na agricultura, lá nos pomares, isso causa um grande prejuízo, porque reduz a produção. Então, geralmente, eles fazem um controle, tem uma pessoa que vai lá, faz a inspeção, encontrou uma planta doente que está com vírus, acaba arrancando a planta e incinerando. Infelizmente, não tem o que fazer, não tem tratamento na maioria dos casos, a não ser você eliminar a planta. Mas é aquilo que a gente tem que tomar cuidado. Para você ter certeza que é um vírus, você tem que ter uma comprovação. Você sabia que um dos primeiros vírus a ser estudado na história foi o vírus do mosaico do tabaco? E falando em vírus do mosaico, um vírus bastante conhecido aqui no Brasil, que volta e meia aparece lá nos grupos do WhatsApp, é o vírus do mosaico que ataca a rosa do deserto, que teoricamente é um vírus do mosaico do pepino, que acabou passando por uma mutação e passou a também infectar as rosas do deserto. Ou seja,
tem o vírus lá em determinada espécie de planta, determinada cultura, ele pode sim, com o tempo, vir a sofrer essas mutações e também começar a infectar outras espécies de plantas. Mas, quando você escutar esses relatos na sua região, primeiro você tem que se informar com as pessoas, ver certinho se na sua região é endêmico, existe realmente a presença desse vírus, existe relatos. E pessoal, antes de você se desfazer de uma planta enorme, uma planta ornamental, como a rosa deserto, que a gente cultiva por anos, né, que é uma planta cara, que você tem todo um cuidado, toda uma preparação, você primeiro tem que ter, no mínimo, a assistência de um profissional habilitado que vai olhar os sintomas e mesmo assim, como eu vou relatar aqui no meu caso, muitas vezes só olhando você não tem certeza se aquilo ali é realmente um vírus ou não. Muitas vezes você tem que ter um laudo laboratorial ou pelo menos uma lâmina de microscópio, uma pessoa que tenha o conhecimento que te ateste que realmente aquilo ali é um vírus. Então, antes de você tomar qualquer atitude, primeiro tenha paciência, pesquise um pouquinho sobre o assunto, porque muitas vezes pode parecer, mas pode não ser. Então, o que aconteceu? Aqui em Mato Grosso, a gente possui 2 estações no ano. A estação do período chuvoso, que é um clima bastante quente, abafado, chove quase todo dia, e tem também o período seco, que geralmente não chove e com o tempo as temperaturas vão subindo muito, ali por meados de agosto. Em agosto, a minha gorducha do caudex entroncado, ela começou a apresentar deformidade nas folhas. As folhas novas nasciam todas encarquilhadas e retorcidas. E muitas vezes as folhas, elas nasciam grudadas. Então tinha que ir lá e acabar separando as folhas. Um outro amigo aqui do canal me escreveu no e-mail e falou que estava passando por um caso muito parecido. Ele tem uma rosa do deserto em apartamento e ela começou também a apresentar essas folhas enrugadas, encarquilhadas, todas retorcidas, que acabavam muitas vezes nascendo grudadas uma na outra. O que primeiramente eu suspeitei? Pensei, bom, período seco, pode ser ácaros. Então comecei a fazer tratamento para ácaros. Não resolveu. Então, ácaros eu eliminei. Qual foi a segunda hipótese que eu levantei? Pode ser uma deficiência nutricional. Mas aí eu analisando, vendo o substrato que eu utilizo, as aplicações de adubos de rotina que eu aplico todo ano, li os rótulos, não tinha lá nenhum micronutriente ou macro faltando. Então também descartei. Também pensei que poderia ser algum excesso de adubação, algum produto que eu passei na planta, então eu parei de adubar, parei de mexer, não fiz mais nada com ela. E aí eu lembrei que aqui na minha cidade, como é uma grande produtora de grãos, existem laboratórios de agronomia. Então eu fotografei a planta, as folhas que estavam ali encarquilhadas, que estavam com aqueles pontos de folhas grudadas uma na outra, e mandei para o laboratório. O pessoal do laboratório analisou as folhas, perguntei se poderia ser algo relacionado à adubação, alguma deficiência, e eles me disseram que não. Eles aqui na minha região não fazem teste para rosa deserto, porque eles não têm nem tabela com os valores para poder fazer uma análise foliar e ver como é que estão os níveis dos nutrientes. Então eles me falaram que a minha rosa deserto, na verdade, estava com vírus. E eles falaram que aqui na minha região não é feito teste para identificar qual que é o tipo de vírus que a planta estava apresentando. Testagem de vírus só faz no estado de São Paulo. Então eles me passaram o contato da instituição que faz esses testes, entrei em contato com eles lá em São Paulo, eles me mandaram uma tabelinha com os procedimentos, com os valores de exames, não cheguei a me informar se eu ia ter que fazer mais de um exame, os valores são altos, é o investimento que você faz, você tem que comprar o material, fazer a coleta, enviar por correios, né? Não sei quantos exames ia ter que ser feito, enfim, eu ia gastar um bom dinheiro para fazer esta análise. E aí o que eu pensei? Nos dias eu fiquei muito triste, também pensei até em desistir de cultivar do rosa deserto, porque eu comecei a achar que todas elas estavam começando a apresentar a mesma característica. Olhava para uma planta, via uma folha retorcida, já achava que era o mesmo problema dela. Então você começa a ficar paranoico. É a mesma coisa quando aparecem essas notícias lá nos grupos do WhatsApp. Às vezes a sua planta não tem nada, você vê qualquer detalhezinho ali na folha, você já acha que é vírus também, já acha que está com mosaico, já fica todo desesperado, todo triste. Conversei com algumas pessoas aqui da minha região, que também cultivam rosa deserto, alguns amigos, e todo mundo me tranquilizou, falou para eu não tomar nenhuma atitude, não me desfazer de uma planta enorme dessas, tentar deixá-la isolada, fazer aquele controle de pragas para não ter perigo de passar para as outras plantas, porque como que o vírus é transmitido?
Ou pelo manuseio, você entra em contato com a seiva de uma planta infectada e depois, sem higienizar a mão, você acaba manuseando uma planta saudável e você pode transmitir. Pelo uso de ferramentas, você vai lá fazer uma poda, corta uma planta que esteja infectada, não higieniza, né, com álcool o seu estilete e vai lá e aplica em uma planta saudável, você está transmitindo o vírus. E também pela transmissão de vetores. Os principais deles são os insetos. Então o inseto vai lá na planta, pousa, vai se alimentar. Quando ele se alimenta de uma planta infectada, o inseto se infecta. Aí ele voa para uma planta vizinha que está saudável e aí ele vai se alimentar novamente, ele vai transmitir o vírus. Por isso que o correto, no caso de vírus, é realmente você se desfazer da planta. Você incinerar a planta é o mais indicado. Mas como que você vai incinerar uma planta dessas com quase 10 anos de idade, a planta mais bonita que eu tenho desse tamanho? Então, para você ter uma atitude drástica dessa primeiro, você tem que ter certeza, você tem que se informar. E aí o que eu lembrei? Eu tinha a opção de mandar a amostra para São Paulo, ia gastar um bom dinheiro, só que eu lembrei que a minha planta, em outros anos, já tinha apresentado essa característica de folhas enroladas, encarquilhadas. Eu só não lembrava se elas nasciam grudadas de vez em quando. Então, o que eu pensei? Pode ser o calor do período seco. 2020 foi um ano com altas temperaturas, um dos anos mais quentes da história. E aqui em Mato Grosso foi um dos períodos secos mais longos que eu já vi. A chuva atrasou bastante. Então o que eu pensei? Vou esperar alguns meses, vou ter paciência, vou fazer o controle certinho das pragas para não ter perigo, se for alguma doença, para estar passando para as outras. E esperei vir o período chuvoso. Já tem mais de um mês que está chovendo em Mato Grosso e adivinha o que aconteceu? Simplesmente a rosa do deserto voltou a nascer folhas novas, saudáveis. Ou seja, muito provavelmente a planta não está infectada por vírus, mas sim ela estava passando por algum estresse causado pelo excesso de calor. E aí entra aquela coisa. Muita gente pensa que por ser uma planta do deserto, a rosa do deserto não sofre com altas temperaturas, não sofre queimaduras, que ela não sofre com a falta de água, escassez de nutrientes. E sim, a rosa do deserto, como qualquer ser vivo, ela não é indestrutível. Mostrar aqui para vocês, pessoal, de pertinho. Veja só como as folhas estavam nascendo há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, no período seco, de calor intenso. Todas as hastes, as folhas estavam nascendo encarquilhadas e muitas vezes uma grudada na outra, tá, pessoal? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui. Olha só, folhas muito mal desenvolvidas, com problema mesmo. Você olhava para a planta, você via que ela estava sofrendo. E essas folhas não estavam nessa cor aqui verde, brilhosa, bonita, não. A planta estava bem amarelada. Você via que ela estava sofrendo. E agora você olha isso daqui, pessoal. Depois que voltou a chover, mais de um mês de chuva, o clima mudou na minha região. Olha o vigor, olha a saúde, olha só a fisiologia dessas folhas, pessoal. A planta está esbanjando saúde. A planta não está mais apresentando aquela característica. Então, pessoal, por isso que eu falo para vocês que vocês têm que ter paciência, ponderação, estudar. Não pode se desesperar com essas notícias que saem em Facebook e em WhatsApp. Muitas vezes é uma condição natural da planta, ela está reagindo a algum estresse causado por condições climáticas, algum produto, algum adubo novo que você aplicou, e aí você olha para a planta, você começa a achar que ela está doente, que ela está com vírus. E aí você vai pegar uma planta desse porte espetacular, você vai enterrar uma planta dessas, vai se desfazer dela, vai tacar fogo? Não, pessoal. Olha só agora a copa, a cor, a quantidade de folhas. Olha o vigor que essa planta está tendo só com a mudança do clima. Para vocês verem como o calor judia das rosas do deserto. Não é porque é do deserto que essa planta também não sofre. Olha só essa copa, pessoal. É realmente deslumbrante. E agora eu vou voltar a fazer adubações para floração nela, porque daqui uns dias eu quero ver aquela nuvem de flores brancas tão bonitas, que é a característica dela. Então fica aí o meu alerta, o meu pedido para vocês, para tranquilizar, para que vocês busquem informações,
de pessoas sensatas, e antes de cometer qualquer atitude drástica, primeiro você tem que ter a comprovação. Então é isso, é como eu sempre digo. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!